Alguma vez você já se perguntou se tudo o que sabe sobre as testemunhas de Jeová é realmente verdadeiro? Muitos as veem apenas como pessoas que batem de porta em porta ou distribuem folhetos. Mas a verdade é muito mais complexa. Jesus advertiu em Mateus 7,15: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Esse alerta nos convida a estar atentos e a discernir a verdade por trás das aparências religiosas. Hoje, exploraremos a história, as crenças e as práticas das testemunhas de Jeová, revelando aspectos que talvez você desconheça. Se algum dia você já se perguntou o que se esconde por trás dessa organização, esta mensagem o surpreenderá. Você está pronto para descobrir a verdade que pode mudar sua perspectiva? A história das testemunhas de Jeová esconde mais do que muitos imaginam. O que parece ser apenas um grupo religioso dedicado a pregar de casa em casa tem um pano de fundo surpreendente que poucos conhecem. Para realmente entender quem são e o que ensinam, é necessário voltar ao início, onde suas raízes revelam aspectos que contradizem os ensinamentos fundamentais da Palavra de Deus. Em João 8:32, Jesus declarou: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essas palavras nos lembram que apenas a verdade que vem de Deus pode trazer liberdade espiritual. No entanto, quando uma organização distorce essa verdade, seus seguidores acabam presos em um sistema que os afasta do verdadeiro evangelho. Assim ocorre com as testemunhas de Jeová, um grupo que se espalhou pelo mundo proclamando ser o único caminho para a salvação, quando na realidade suas raízes estão cheias de erros e manipulações que confundiram milhões. A origem dessa organização remonta ao século XIX, quando Charles T. Russell fundou o movimento conhecido como Estudantes da Bíblia. Russell, influenciado por diversas correntes religiosas de sua época, questionou doutrinas bíblicas fundamentais e começou a ensinar ideias que se afastavam da verdadeira mensagem de Cristo. Embora afirmasse que sua intenção era restaurar a pureza do cristianismo, na realidade, seus ensinamentos semearam confusão e engano. Um elemento-chave na história de Russell foi sua obsessão com as profecias do fim do mundo. Convencido de que a segunda vinda de Cristo ocorreria em 1874, previu que esse ano marcaria o início de uma nova era espiritual. Quando essa previsão não se cumpriu, afirmou que Jesus havia retornado, mas de forma invisível. Essa ideia foi apenas o começo de uma série de ensinamentos que desviaram gravemente a mensagem do Evangelho. A Bíblia nos adverte claramente sobre aqueles que manipulam a verdade. Em 2 Pedro 2:1 lemos: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão disfarçadamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Este aviso descreve precisamente o que ocorreu com os ensinamentos de Russell, pois, pouco a pouco, foram introduzidos conceitos que não apenas contradiziam as Escrituras, mas que afastavam as pessoas da verdadeira mensagem de salvação. Após a morte de Russell, a liderança da organização passou para Joseph Rutherford, que consolidou ainda mais as doutrinas errôneas que hoje caracterizam as testemunhas de Jeová. Rutherford foi quem introduziu o nome Testemunhas de Jeová, assegurando que essa era a única maneira correta de se referir ao povo de Deus. No entanto, essa afirmação ignora o chamado universal do Evangelho, que nos lembra que todos os que creem em Cristo são filhos de Deus, sem a necessidade de pertencer a uma organização específica. Gálatas 3:26 nos diz claramente: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Um dos aspectos mais preocupantes da origem das testemunhas de Jeová é sua rejeição à divindade de Cristo. Desde seus inícios, Russell ensinou que Jesus não era Deus.
mas uma criação inferior, uma ideia que contradiz diretamente as palavras de Jesus em João 10:30, onde ele mesmo declarou: "Eu e o Pai somos um". Essa negação da natureza divina de Cristo representa um ataque frontal ao coração do Evangelho, pois sem reconhecer que Jesus é Deus encarnado, o sacrifício na cruz perde seu poder redentor. Além disso, as Testemunhas de Jeová promoveram desde seus primeiros anos uma versão alterada das Escrituras, conhecida como a Tradução do Novo Mundo. Esta versão foi desenhada especificamente para ajustar os textos bíblicos às suas próprias doutrinas. Por exemplo, em João 1:1, onde a Bíblia diz claramente: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", eles modificaram o texto para afirmar que o Verbo era um Deus, reduzindo assim a divindade de Cristo a uma figura secundária. Este tipo de manipulação levou milhares de pessoas a acreditar em uma versão distorcida da mensagem divina. A palavra de Deus nos adverte sobre o perigo de adicionar ou retirar ensinamentos das Escrituras. Em Apocalipse 22, 18, 19, encontramos uma advertência contundente. "Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro." Essa advertência destaca a gravidade de se alterar a mensagem divina, e, no entanto, foi precisamente isso que se fez com essa tradução manipulada. Outro aspecto inquietante é a rejeição da cruz como símbolo do sacrifício de Cristo. Eles asseguram que Jesus não morreu numa cruz, mas em um madeiro vertical, e por isso proíbem o uso da cruz em suas práticas religiosas. Esta postura contradiz o testemunho histórico e bíblico que revela a cruz como o símbolo central da redenção. Em 1 Coríntios 1:18, somos informados, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ao desprezar a cruz, as Testemunhas de Jeová rejeitam o símbolo mais poderoso do amor e da graça de Deus. Além de seus ensinamentos errôneos, o caráter autoritário da organização se manifestou desde seus inícios. Rutherford implementou um sistema rígido de controle sobre seus seguidores, exigindo total obediência às diretrizes estabelecidas pela sede central, conhecida como corpo governante. Esta estrutura piramidal consolidou o poder em um pequeno grupo de líderes que afirmam ser o único canal autorizado por Deus para interpretar as Escrituras. Este tipo de controle contradiz a liberdade que Cristo oferece a seus seguidores. Em João 8:36 lemos: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." A fé em Jesus nos conduz a uma relação direta com Deus, não a uma dependência cega de uma organização humana. O resultado dessas doutrinas e práticas foi a criação de uma comunidade marcada pelo medo e pelo controle. Desde seus inícios, as Testemunhas de Jeová ensinaram que apenas aqueles que permanecem leais à sua organização poderão ser salvos, gerando em seus membros uma ansiedade constante e uma dependência total de seus líderes. Essa manipulação emocional prendeu milhares de pessoas em um sistema que lhes impede de experimentar a liberdade e o amor que Cristo oferece. As raízes das Testemunhas de Jeová estão longe de ser uma base firme na palavra de Deus. Seus ensinamentos distorcidos, sua rejeição à divindade de Cristo e sua manipulação das Escrituras revelam que esta organização se afastou do verdadeiro Evangelho. No entanto, a mensagem de Jesus continua sendo uma fonte inesgotável de esperança para aqueles que buscam a verdade. Em Mateus 11:28, Jesus convida: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu
lhes darei descanso. Essa é a promessa que permanece firme para todos aqueles que, ao descobrirem a falsidade, decidem voltar seus olhos para Cristo. Ele não impõe cargas pesadas nem exige submissão cega, mas convida a uma relação baseada no amor, na graça e na verdade. E é nessa verdade que se encontra a verdadeira liberdade espiritual que só Cristo pode dar. Ao longo da história, um dos maiores indicadores de que um ensinamento não provém de Deus é a insistência em estabelecer datas exatas para o fim do mundo. O próprio Jesus advertiu claramente em Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Apesar dessa advertência, as testemunhas de Jeová basearam grande parte de sua mensagem em previsões falhas, que não só se mostraram errôneas, mas também deixaram profundas consequências na vida espiritual e emocional de seus seguidores. A origem dessas previsões remonta a Charles T. Russell, que afirmou que 1874 marcaria a data do retorno invisível de Cristo e o início de uma nova era espiritual. Quando essa previsão não se cumpriu, Russell assegurou que Jesus havia sim retornado, mas de forma invisível, dando início ao que ele chamou de presença espiritual de Cristo na Terra. Mais adiante, Russell proclamou que o ano de 1914 seria o fim definitivo do sistema mundial, uma data que muitos de seus seguidores aguardavam com temor e expectativa. No entanto, o ano passou sem que nada extraordinário ocorresse. Esse fracasso não só desiludiu a muitos, mas também expôs a natureza humana de suas afirmações, afastando-se claramente da guia divina que só Deus pode revelar. Apesar do evidente erro, os líderes das Testemunhas de Jeová não reconheceram a falsidade de suas profecias. Em vez de admitir que se haviam equivocado, modificaram seu ensino para afirmar que 1914 não foi o fim do mundo, mas o início do reinado invisível de Cristo. Esta técnica de reinterpretar seus erros se tornou uma constante dentro da organização. O apóstolo Paulo advertiu sobre essas práticas em 2 Timóteo 4:3-4, onde escreveu: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O padrão de previsões falhas continuou com Joseph Rutherford, sucessor de Russell, que proclamou que em 1925 ressuscitariam personagens bíblicos como Abraão, Isaque e Jacó para reinar sobre a terra. Esta declaração foi promovida com grande ênfase dentro da organização, gerando em seus seguidores uma expectativa fervorosa de que esse ano marcaria um evento milagroso que mudaria o mundo. Quando 1925 chegou e nada ocorreu, a frustração e a confusão tomaram conta de muitos membros. Mas em vez de reconhecer o erro, os líderes justificaram a falha, afirmando que se tratava de uma prova de fé. Esta estratégia manipuladora fortaleceu o controle emocional que a organização exercia sobre seus seguidores, que em vez de questionar o ocorrido, sentiram-se culpados por terem duvidado. Este padrão se repetiu novamente com a previsão de que o fim do mundo ocorreria em 1975. Durante anos, a organização promoveu esta data como o momento em que o Armagedon chegaria e apenas as Testemunhas de Jeová sobreviveriam. Incentivou-se os membros a vender seus bens, abandonar seus empregos e dedicar-se completamente à obra de pregação, acreditando que o fim era iminente. No entanto, quando 1975 chegou e o mundo continuou como sempre, milhares de pessoas experimentaram uma profunda decepção. Muitos que haviam dedicado suas vidas à organização sentiram que seus esforços foram em vão. As Escrituras são claras ao nos advertir sobre o perigo daqueles que clamam falsamente conhecer o futuro. Em Deuteronômio 18:22, estabelece-se um princípio claro
para identificar os falsos profetas. Quando o profeta falar em nome de Jeová, se a palavra não se cumprir, nem se realizar, essa é uma palavra que Jeová não falou. Com presunção a falou, profeta, não tenhas temor dele. Esta declaração revela que uma profecia não é verdadeira só porque é proclamada com convicção. A única evidência válida é seu cumprimento. Ao observar a história das testemunhas de Jeová, fica claro que suas previsões repetidamente não cumpridas expõem a falsidade de suas afirmações. O impacto dessas profecias falhas não se limitou apenas à desilusão espiritual. Muitos membros que dedicaram anos de suas vidas à organização se encontraram enfrentando problemas financeiros, perda de relacionamentos e uma sensação de vazio ao descobrir que seus sacrifícios estavam baseados em uma mentira. O dano emocional foi profundo, pois essas previsões não só jogaram com as emoções das pessoas, mas também enfraqueceram a confiança na verdadeira palavra de Deus. A obsessão com datas para o fim do mundo reflete uma desconexão com o ensino central de Jesus, que ensinou seus discípulos a vigiar e estar preparados, não a depender de cálculos humanos. Em Atos 1:7, Cristo afirmou: "Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai fixou com a sua própria autoridade." Com estas palavras, Jesus deixou claro que o foco de seus seguidores devia estar em viver em santidade e comunhão com Deus, em vez de se obsediar com especulações sobre o futuro. Apesar de as Escrituras ensinarem que só Deus conhece o dia e a hora do fim, as testemunhas de Jeová construíram grande parte de sua estrutura doutrinária ao redor de previsões humanas que se provaram falsas uma e outra vez. Esta prática não só distorceu a mensagem do Evangelho, mas também gerou um ciclo constante de medo, manipulação e controle. O apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 3:10: "O dia do Senhor virá como ladrão à noite." Este trecho enfatiza que o retorno de Cristo será inesperado e que nenhum ser humano pode antecipar com precisão. O verdadeiro mensagem do Evangelho não se baseia em previsões sobre o fim do mundo, mas na promessa segura de salvação por meio de Cristo. Em vez de viver sob a incerteza gerada pelos cálculos humanos, a Bíblia nos chama a confiar plenamente na graça de Deus e em seu plano perfeito. Em Romanos 10:11, nos é assegurado: "Todo aquele que nele crer não será envergonhado." Esta declaração revela que nossa fé não depende de teorias humanas, mas da segurança que encontramos em Cristo e em seu sacrifício na cruz. As repetidas previsões falhas das testemunhas de Jeová não só demonstraram a falsidade de seus ensinamentos, mas também evidenciaram o perigo de confiar em doutrinas que desviam o foco do verdadeiro mensagem de salvação. Jesus advertiu em Mateus 24:4-5: "Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." O engano espiritual nem sempre se apresenta em forma de mentiras evidentes, mas muitas vezes se disfarça de promessas aparentemente legítimas que manipulam as emoções e enfraquecem a fé genuína. Diante desse panorama, é vital lembrar que a verdadeira segurança espiritual não se encontra em previsões humanas nem em organizações que afirmam ter o conhecimento exclusivo do plano de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que só em Cristo encontramos a verdade que nos conduz à vida eterna. Em João 14:6, Jesus proclamou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Esta afirmação revela que toda doutrina que tenta adicionar requisitos humanos ou previsões adicionais à obra redentora de Cristo se afasta do verdadeiro Evangelho. O chamado que Jesus nos faz é claro: viver com fé, esperança e confiança em sua palavra, sem nos deixarmos arrastar por aqueles que pretendem ter um conhecimento que só pertence a Deus. Em vez de temer por datas incertas, a Bíblia nos encoraja a manter nosso olhar em Cristo,
que é o único fundamento seguro para nossa fé e nossa salvação. As crenças que as testemunhas de Jeová ensinam se apresentam como a única interpretação correta das Escrituras. Mas um olhar profundo revela que muitas de suas doutrinas contradizem os ensinamentos centrais de Jesus. Esta contradição não só confunde aqueles que estão dentro da organização, mas também distorce a mensagem de salvação que Cristo proclamou. A palavra de Deus nos adverte que essas distorções não são meros erros sem consequências, mas que podem desviar as pessoas do caminho que conduz à vida eterna. Em Gálatas 1:8-9, o apóstolo Paulo escreveu: Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Estas palavras sublinham a gravidade de alterar a mensagem de Cristo, algo que as testemunhas de Jeová têm feito sistematicamente ao longo de sua história. Uma das doutrinas mais preocupantes que ensinam é a negação da divindade de Jesus. Desde seus inícios, esta organização tem sustentado que Cristo não é Deus, mas uma criação inferior, que identificam como o arcanjo Miguel. Este ensino contradiz diretamente a revelação bíblica sobre a natureza divina de Cristo. Em João 1:1 é afirmado claramente: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este trecho estabelece que Jesus não só existia desde o princípio, mas que compartilha a mesma essência divina que o Pai. Ao negar esta verdade, as testemunhas de Jeová reduzem Cristo a uma figura inferior, distorcendo o fundamento do Evangelho. A Escritura revela que Jesus recebeu a adoração, algo que só é permitido para Deus. Em Mateus 14:33, após Jesus acalmar a tempestade, seus discípulos se prostraram diante dele e declararam: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus não rejeitou essa adoração, porque ele mesmo é Deus encarnado. Em Apocalipse 5:13, descreve-se uma cena em que toda a criação louva tanto ao Pai quanto ao Filho, proclamando: Ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Esta adoração conjunta é uma prova contundente de que Cristo é digno da mesma honra que o Pai. Ao negar a divindade de Jesus, as testemunhas de Jeová não só rejeitam a verdadeira identidade do Salvador, mas também anulam o poder redentor de seu sacrifício na cruz. Outro aspecto preocupante em suas crenças é sua visão distorcida sobre a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é um presente imerecido, que se recebe unicamente pela fé em Cristo. Efésios 2:8-9 declara: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, as testemunhas de Jeová ensinam que a salvação depende em grande medida do esforço humano e do cumprimento de normas impostas pela organização. Afirma-se que somente aqueles que se mantiverem ativos na pregação e cumprirem fielmente com as diretrizes do corpo governante terão a esperança de sobreviver ao Armagedom. Este ensino contradiz a mensagem central do Evangelho, que proclama que Cristo já fez tudo o necessário para que possamos ser salvos. Ao condicionar a salvação ao cumprimento de regras humanas, as testemunhas de Jeová impõem uma carga que Jesus nunca estabeleceu. Em Mateus 11:28-30, o Senhor convida: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este convite destaca que o caminho de Cristo não se baseia no medo nem na imposição de normas inatingíveis, mas em uma relação de amor e confiança com Ele. A manipulação doutrinária das testemunhas de Jeová também se manifesta em seu ensino sobre o Espírito Santo.
Eles afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas uma força ativa que Deus utiliza para cumprir sua vontade. Esta negação da personalidade do Espírito contradiz numerosas referências bíblicas que mostram que ele possui atributos pessoais. Em João 14:26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse." Este versículo revela que o Espírito Santo ensina, lembra e age como um ser pessoal. Além disso, em Efésios 4:30, somos advertidos: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." Entristecer é uma ação que só pode ser aplicada a uma pessoa, não a uma força impessoal. Ao reduzir o Espírito Santo a uma simples energia, as testemunhas de Jeová privam seus membros de compreender a verdadeira obra do Consolador, que fortalece, guia e transforma os crentes. Em vez de confiar na direção do Espírito, promove-se a obediência cega às instruções do corpo governante, uma liderança humana que se apresenta como o único canal autorizado por Deus para interpretar as Escrituras. Esta desvio não só limita a liberdade espiritual de seus membros, mas também os afasta da fonte de poder e consolo que o Espírito Santo oferece a todos os que creem em Cristo. Outra crença que contradiz os ensinamentos bíblicos é sua rejeição à cruz como símbolo do sacrifício de Jesus. As testemunhas de Jeová afirmam que Cristo não morreu em uma cruz, mas em um madeiro vertical, e proíbem seus membros de utilizar a cruz como representação de sua fé. Esta postura não só se afasta da evidência histórica, mas também minimiza o significado profundo da cruz no plano de redenção. Em 1 Coríntios 1:18, o apóstolo Paulo escreveu: "Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." A cruz representa o ato supremo de amor, em que Cristo entregou sua vida para nos redimir do pecado. Ao desprezar este símbolo, as testemunhas de Jeová enfraquecem a compreensão da graça divina e o poder transformador do sacrifício de Jesus. Os ensinamentos das testemunhas de Jeová também distorcem a esperança cristã na vida eterna. Segundo suas crenças, apenas um grupo seleto de 144 mil pessoas terá acesso ao céu, enquanto o restante de seus membros só poderá aspirar a viver em uma terra paradisíaca. Esta doutrina contradiz a promessa de Jesus em João 14:2-3, onde ele assegurou: "Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." A salvação e a vida eterna não estão reservadas para um número limitado de pessoas, mas estão abertas a todos que depositem sua fé em Cristo. Ao limitar a esperança celestial a uma minoria privilegiada, as testemunhas de Jeová distorcem a mensagem universal do Evangelho, que oferece salvação sem distinção a toda pessoa que creia no sacrifício de Jesus. Em Romanos 10:13 é afirmado: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Esta promessa revela que não há restrições nem condições humanas que limitem o amor e a redenção que Deus oferece através de Cristo. As crenças promovidas pelas testemunhas de Jeová não só se afastam dos ensinamentos bíblicos, mas também impõem barreiras que dificultam que seus membros experimentem a graça, o amor e a liberdade que Jesus oferece. O verdadeiro mensagem do Evangelho não está oculto atrás de normas humanas, nem depende de interpretações exclusivas de uma organização religiosa. Em 2 Coríntios 3:17, somos lembrados: "Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade." Essa liberdade é o presente que Cristo oferece a todos os que decidem segui-lo, sem manipulações nem distorções que obscureçam a verdade revelada em sua palavra.
O controle que as testemunhas de Jeová exercem sobre seus membros não se limita às suas crenças doutrinárias, mas se estende profundamente às suas emoções, suas decisões pessoais e suas relações sociais. Este controle é tão sutil e progressivo que muitos não percebem seu impacto até estarem completamente presos a um sistema que condiciona seus pensamentos, seus sentimentos e sua conduta. Este tipo de manipulação não só contradiz a mensagem de liberdade que Cristo ensinou, mas também coloca a organização em uma posição que só pertence a Deus. Em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo exortou: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Estas palavras revelam que qualquer sistema religioso que impõe cargas que Cristo não estabeleceu está afastando as pessoas da verdadeira liberdade espiritual. O controle emocional dentro das testemunhas de Jeová manifesta-se principalmente através do medo. Desde o início de seu caminho dentro da organização, seus membros são ensinados a acreditar que apenas obedecendo estritamente às normas impostas pelo corpo governante poderão sobreviver ao Armagedon. É-lhes incutido que qualquer questionamento ou dúvida é sinal de fraqueza espiritual, e que pôr em causa as decisões da organização é rebelar-se diretamente contra Deus. Esta estratégia não só gera uma submissão absoluta, mas também infunde um medo constante de desagradar a autoridade humana que se apresenta como o canal exclusivo de comunicação divina. A Bíblia adverte claramente sobre este tipo de manipulação espiritual. Em 2 Timóteo 1:17, somos lembrados: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio." O medo paralisante promovido dentro das testemunhas de Jeová contradiz essa mensagem, já que a verdadeira fé em Cristo produz segurança e confiança, não angústia nem incerteza. Este controle emocional é reforçado através de uma rigorosa vigilância sobre a vida privada de seus membros. A organização promove uma cultura de supervisão, em que cada aspecto da vida pessoal é observado e avaliado. Instrui-se os membros a reportar qualquer conduta considerada inapropriada, mesmo se tratando de amigos próximos ou familiares. Esta dinâmica cria um ambiente de desconfiança, onde as relações são construídas sob a sombra do medo de ser denunciado. O resultado é um círculo de constante tensão, que impede que as pessoas desenvolvam vínculos sinceros e livres dentro da comunidade. O dano que este controle produz é devastador, pois limita a capacidade de seus membros de tomar decisões pessoais baseadas em sua própria consciência. Em vez de serem guiados por uma relação íntima com Deus, são ensinados a depender exclusivamente daqueles que se apresentam como a única fonte de verdade autorizada. Isso anula o princípio fundamental da fé cristã, que chama cada crente a desenvolver uma relação direta com Deus, baseada na oração, no estudo das Escrituras e na guia do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus prometeu: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." Esta promessa assegura que o Espírito Santo é quem dirige o coração do crente, não uma estrutura humana que dita cada aspecto da vida diária. A manipulação emocional exercida nas testemunhas de Jeová também se manifesta no constante ênfase no conceito de organização. Ensina-se a seus membros que sua relação com Deus depende diretamente de sua lealdade à instituição, como se fosse impossível agradar a Deus sem submeter-se a seus líderes. Este enfoque distorce gravemente a mensagem de Cristo, que nunca condicionou o amor do Pai à obediência a uma estrutura humana. Em vez de convidar as pessoas a desenvolver uma relação genuína com Deus, persuade-se a crer que fora da organização não há esperança de salvação.
Esta manipulação se intensifica mediante a exclusão social, que se aplica aos que decidem abandonar a organização. A prática da expulsão é um dos mecanismos de controle mais severos que as testemunhas de Jeová implementam. Aqueles que são considerados apóstatas ou que decidem afastar-se da organização são rejeitados por seus amigos, familiares e até mesmo por seus entes mais próximos. Este castigo se justifica utilizando textos bíblicos de maneira distorcida, como 1 Coríntios 5:11, onde o apóstolo Paulo adverte: "Mas agora eu lhes escrevo que não se associem com quem, dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com tal pessoa nem mesmo comam." No entanto, este ensino é retirado de contexto para justificar uma política que gera dor, isolamento e sofrimento emocional em quem decide deixar o grupo. Esta prática vai contra o mensagem redentor que Jesus ensinou. Em Lucas 15, a parábola do filho pródigo revela o amor incondicional do Pai Celestial, que recebeu com compaixão o filho que havia decidido afastar-se. A mensagem de Jesus nunca foi o de rejeição absoluta, mas de perdão e restauração. Ao impor a expulsão como uma forma de castigo, as testemunhas de Jeová se afastam do coração mesmo do Evangelho, que chama à reconciliação e ao amor sem condições. A expulsão não só separa as pessoas da comunidade religiosa, mas também provoca uma profunda fratura no núcleo familiar. Pais que cortam a comunicação com seus filhos, irmãos que se recusam a falar e amizades que se rompem de forma definitiva são as consequências diretas desta política. Esta separação não só contradiz o mandamento de Jesus de amar até mesmo nossos inimigos, mas também gera feridas emocionais que podem perdurar durante anos. Em Efésios 4:32, somos instruídos: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este chamado à compaixão se opõe radicalmente à dureza que caracteriza a prática da expulsão. O controle que exercem as testemunhas de Jeová não se detém no âmbito emocional ou social, mas se estende até mesmo às decisões médicas de seus membros. A negativa de aceitar transfusões de sangue é uma das doutrinas mais controversas que a organização promove. Baseando-se em uma interpretação errônea de passagens como Atos 15:29, onde se exorta a abster-se de sangue, as testemunhas de Jeová proíbem seus membros de receber este tratamento médico, mesmo em situações de vida ou morte. Esta postura não só carece de fundamento bíblico sólido, mas também cobrou a vida de inúmeras pessoas que, sob a pressão da organização, foram obrigadas a rejeitar a atenção médica necessária para salvar suas vidas. O ensino bíblico sobre o sangue se refere principalmente ao consumo de sangue como parte de práticas pagãs e rituais idolátricos, não a procedimentos médicos desenhados para preservar a vida. O mandato divino de valorizar a vida humana está presente em toda a Escritura. Em Mateus 12:7, Jesus declarou: "Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes." Esta declaração revela que o amor, a compaixão e o bem-estar humano estão acima de qualquer interpretação legalista que ponha em risco a vida das pessoas. A manipulação que exercem as testemunhas de Jeová através do medo, do controle social e da imposição de normas estritas contradiz a mensagem libertadora que Cristo proclamou. Jesus nunca manipulou seus seguidores mediante ameaças, nem promoveu a exclusão como ferramenta de disciplina. Ao contrário, seu chamado foi sempre em direção ao amor, à reconciliação e à liberdade espiritual. Em João 8:36, ele afirmou: "Assim, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Esta liberdade é o verdadeiro mensagem do Evangelho. Uma liberdade que não depende de estruturas humanas nem de doutrinas manipuladoras,
mas da graça e do amor incondicional de Deus. O impacto que os ensinamentos e práticas das testemunhas de Jeová têm nas famílias é uma das consequências mais dolorosas e menos visíveis desta organização. Por trás de sua imagem pública, como um grupo religioso disciplinado e organizado, escondem-se profundas feridas emocionais causadas pela estrita aplicação de normas que dividem lares e destroem relações pessoais. Esta fragmentação não é acidental, mas o resultado direto de políticas que impõem a separação como castigo para quem decide afastar-se da organização ou questionar suas doutrinas. O dano que isso provoca se estende além do âmbito espiritual, afetando a saúde emocional, mental e social de quem se vê preso nesta rede de controle. As Escrituras ensinam que a família é uma instituição sagrada, desenhada por Deus para ser um refúgio de amor, apoio e unidade. Em Efésios 6, 2, 3, o apóstolo Paulo escreveu: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Este chamado à honra e ao respeito dentro do lar reflete o desígnio divino para a convivência familiar, na qual o amor e a compaixão devem ser o fundamento das relações. No entanto, as testemunhas de Jeová introduziram uma interpretação distorcida que coloca a lealdade à organização acima do vínculo familiar, criando assim uma divisão que contradiz o propósito de Deus. Um dos mecanismos que mais dano produz nas famílias é a prática da expulsão. Aqueles que deixam a organização, seja por dúvidas doutrinárias, diferenças pessoais ou simplesmente por decisão própria, são rejeitados não só pelos membros da congregação, mas também por seus próprios familiares. Esta separação forçada gera um sofrimento profundo, especialmente nas relações entre pais e filhos, cônjuges e irmãos. Em vez de fomentar a reconciliação e o diálogo, promove-se o distanciamento absoluto, deixando muitas pessoas em um estado de solidão e desesperação. A expulsão se justifica citando textos bíblicos fora de contexto, apresentando esta prática como um ato de disciplina espiritual. No entanto, esta interpretação distorce o verdadeiro propósito do Evangelho, que chama à restauração e ao perdão. Em Mateus 18, 12 e 14, Jesus ensinou sobre a compaixão ao relatar a parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 para buscar a que se extraviou. Esta mensagem revela o coração de Deus, que sempre busca recuperar os que se afastaram, não rejeitá-los nem condená-los ao isolamento social. O resultado desta política é devastador. Pais que cortam toda a comunicação com seus filhos, irmãos que se recusam a dirigir-se à palavra e famílias que ficam emocionalmente fragmentadas são parte da realidade que enfrentam aqueles que decidem afastar-se da organização. Esta separação não só gera dor emocional, mas também afeta gravemente a estabilidade espiritual de quem, ao ser rejeitado, sente que foi abandonado não só por seus entes queridos, mas também por Deus. Este dano é especialmente grave porque contradiz o mandamento que Jesus deu em João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O amor que Cristo ensinou é inclusivo, compassivo e busca sempre restaurar, nunca destruir os laços familiares. O impacto destas práticas também se estende ao casamento. Dentro das testemunhas de Jeová, desencoraja-se severamente o casamento com pessoas que não pertencem à organização, apresentando esta união como um risco espiritual que poderia afastar os crentes da verdade. Isso gera uma pressão constante naqueles que estão casados com pessoas que não compartilham suas crenças, provocando tensões que deterioram o relacionamento. Este ensino contradiz as palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, 1-2, onde se exorta: da mesma forma, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, para que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavras,
pelo procedimento de sua esposa, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esta instrução não só promove o respeito dentro do casamento, mas também destaca que o amor e o testemunho pessoal têm um poder transformador maior que a imposição de regras ou rejeição. Além do conflito matrimonial, a educação dos filhos também é profundamente afetada pelos ensinamentos das testemunhas de Jeová. Instrui-se a rejeitar celebrações tradicionais, como aniversários e Natal, e a proibir a participação em atividades escolares que envolvam símbolos patrióticos ou ideias consideradas mundanas. Estas restrições geram um ambiente de isolamento social que pode dificultar o desenvolvimento emocional das crianças, que crescem sentindo-se diferentes e, em muitos casos, rejeitadas por seus colegas. Esta dinâmica não só impede que desfrutem de momentos importantes em seu crescimento, mas também introduz neles uma constante sensação de culpa e medo de desagradar a Deus. Este tipo de criação estrita se afasta do exemplo de Jesus, que mostrou compaixão e amor para com as crianças, permitindo-lhes aproximar-se dele livremente. Em Marcos 10:14, Jesus declarou: "Deixem vir a minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Esta abertura para com os mais pequenos revela que a fé não deve ser imposta mediante o medo ou a separação social, mas deve ser cultivada em um ambiente de amor, confiança e liberdade. O isolamento social imposto dentro das testemunhas de Jeová não só afeta as relações pessoais, mas também limita gravemente o acesso de seus membros a informações externas. Desencoraja-se ativamente investigar fontes que questionem as doutrinas da organização, argumentando que toda crítica provém do mundo de Satanás e que só a literatura publicada pelo corpo governante contém a verdade. Esta estratégia não só evita que seus membros descubram a falsidade de muitas de suas ensinanças, mas também impede que possam encontrar o consolo e a esperança que o verdadeiro Evangelho oferece. O controle sobre a informação é uma ferramenta poderosa que a organização utiliza para manter seus membros em um estado de dependência total. Ao limitar o acesso a diferentes perspectivas, evita-se que as pessoas desenvolvam um critério próprio, baseado na reflexão e no estudo profundo das Escrituras. Este controle se opõe diretamente ao convite que Deus faz em Isaías 1:18, onde diz: "Venham agora, vamos refletir juntos, diz o Senhor." O verdadeiro caminho para a fé não se constrói sobre o medo ou a censura, mas sobre a busca sincera da verdade em um diálogo aberto com Deus. A manipulação exercida dentro das testemunhas de Jeová cria um ambiente onde o amor e a graça de Deus são substituídos pelo medo, pelo controle e pela culpa. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de restauração, que convida as pessoas a se aproximarem de Deus livremente, não sob a pressão de normas humanas que dividem famílias e semeiam a rejeição. Em Romanos 8:38-39, o apóstolo Paulo declara com firmeza: "Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Este amor é o fundamento da fé cristã. Um amor que não depende do cumprimento de regras impostas por uma organização, mas que se manifesta na misericórdia, no perdão e na unidade familiar. Cristo veio ao mundo para derrubar as barreiras que separam as pessoas de Deus e entre si, e seu chamado continua sendo o mesmo: uma mensagem de esperança que restaura o que o medo e a manipulação tentam destruir. A experiência de quem viveu sob o controle das testemunhas de Jeová revela uma realidade dolorosa, que em muitos casos deixou cicatrizes profundas na alma. O medo, a manipulação e o isolamento
foram ferramentas que esta organização utilizou para manter o controle sobre seus membros, afastando-os da mensagem de liberdade que Cristo veio oferecer. No entanto, a verdade do Evangelho continua sendo uma luz que brilha com poder para restaurar, curar e dar esperança a quem foi aprisionado em um sistema religioso. Em João 8,32, Jesus disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Estas palavras não descrevem apenas um conhecimento intelectual, mas a experiência transformadora que ocorre quando uma pessoa encontra em Cristo a verdadeira liberdade espiritual. A mensagem que Jesus proclamou se distingue por seu poder de restaurar vidas que foram quebradas pelo peso do legalismo religioso. Ao longo de seu ministério, Jesus confrontou duramente os líderes religiosos que impunham sobre o povo cargas que Deus nunca estabeleceu. Em Mateus 23:4, ele descreveu essa atitude com estas palavras: "Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem com um dedo." Esta denúncia revelou que o verdadeiro propósito da fé não é submeter as pessoas a uma lista interminável de regras humanas, mas levá-las a experimentar a graça de Deus em toda a sua plenitude. O poder libertador de Jesus se manifestou na forma como tratou aqueles que haviam sido marginalizados e condenados pela religião de seu tempo. A mulher apanhada em adultério, ele não a rejeitou nem a humilhou, mas estendeu-lhe misericórdia e deu-lhe uma nova oportunidade para viver em liberdade. Em João 8:11, ele disse: "Nem eu a condeno. Vá e não peque mais." Este encontro revela que o coração de Deus não se deleita no castigo, mas na restauração daqueles que se afastaram. A graça de Cristo não só perdoa, mas também cura as feridas da rejeição, da culpa e do medo. A liberdade que Cristo oferece se opõe diretamente ao sistema de controle que impõe as testemunhas de Jeová. Onde eles infundem medo, Jesus oferece paz. Onde eles promovem a exclusão, Jesus estende seus braços para receber o que se perdeu. Onde eles estabelecem normas rígidas, Jesus chama a uma relação pessoal baseada no amor e na confiança. Em Mateus 11:28-30, ele disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." O amor de Cristo é radicalmente diferente da estrutura de poder que caracteriza as testemunhas de Jeová. Eles ensinam que apenas um pequeno grupo de pessoas, conhecido como corpo governante, tem a autoridade para interpretar as Escrituras e ditar o que é correto para a vida de seus membros. Este modelo contradiz a mensagem do Novo Testamento, que revela que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus 4:16, somos convidados a nos aproximar dele com plena confiança. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esta relação direta com Deus é o fundamento do cristianismo autêntico, uma fé que não depende de mediadores humanos nem de instituições religiosas que impõem sua própria autoridade. A verdadeira esperança que Jesus oferece não está condicionada pelo cumprimento de normas humanas, mas pela obra que ele mesmo realizou na cruz. Em João 19:30, Cristo proclamou: "Está consumado." Esta declaração não só marcou o fim de seu sacrifício, mas também selou o cumprimento de tudo o que era necessário para que o ser humano fosse reconciliado com Deus. Não há obra adicional que possa adicionar valor ao que Cristo já completou. A salvação é um presente imerecido que se recebe pela fé, não uma meta que se alcança por meio de esforços humanos.
As testemunhas de Jeová têm deturpado esta verdade ao ensinar que apenas aqueles que demonstrarem absoluta lealdade à organização poderão alcançar a vida eterna. Esta doutrina gera uma ansiedade constante em seus membros, que vivem com o temor de não serem suficientemente dignos para serem aceitos por Deus. O Evangelho, em contrapartida, apresenta uma mensagem completamente diferente. Em Efésios 2:8-9 é afirmado: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esta verdade elimina a carga do perfeccionismo religioso e revela que é Cristo quem, por amor, tomou sobre si mesmo o peso que o ser humano jamais poderia suportar. A verdadeira esperança que Jesus oferece não só transforma o destino eterno de quem nele crê, mas também restaura o coração ferido pela rejeição e pela manipulação religiosa. Aqueles que foram expulsos, afastados ou isolados por terem se afastado da organização, Cristo oferece a segurança de um amor que nunca a abandona. Em Romanos 8:38-39, o apóstolo Paulo declarou com convicção: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este amor inquebrantável é a maior fonte de esperança para quem foi ferido pela manipulação e pelo controle religioso. Onde as normas humanas deixaram vazio e confusão, Cristo oferece plenitude. Onde o rejeição semeou dor, Cristo brinda consolo. Onde o medo escravizou o coração, Cristo o enche de paz. Esta é a verdadeira vida que Deus deseja para seus filhos. Uma vida de liberdade que se encontra ao reconhecer que Jesus já pagou o preço por completo. A saída do controle das testemunhas de Jeová pode parecer difícil para quem viveu anos sob a pressão de seus ensinamentos. O medo de ser rejeitado, a incerteza sobre seu futuro espiritual e a dor de perder relações significativas são barreiras que muitos enfrentam ao tomar a decisão de se afastar. No entanto, a promessa de Cristo permanece firme. Ele é o bom pastor que sai ao encontro de quem está perdido e confuso. Em João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta imagem revela que Cristo não só guia, mas também protege, cuida e restaura quem confia nele. O caminho para a verdadeira liberdade espiritual começa ao reconhecer que não é necessário pertencer a uma organização humana para ter uma relação genuína com Deus. Jesus abriu o acesso direto ao Pai, sem barreiras nem intermediários que imponham regras humanas. Em João 14:6, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta afirmação elimina qualquer ideia de que a salvação depende de pertencer a um grupo religioso específico, pois só Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Os ensinamentos distorcidos que durante anos prenderam tantos sob o controle das testemunhas de Jeová não têm poder para resistir à verdade que Cristo proclama. Seu amor é mais forte que qualquer sistema religioso. Sua graça é mais poderosa que qualquer doutrina manipuladora, e seu sacrifício é suficiente para restaurar o que o legalismo tentou destruir. Jesus continua chamando todos os que estão feridos, cansados e sobrecarregados a encontrar nele a paz e a esperança que só o verdadeiro Evangelho pode oferecer. Em Apocalipse 3:20, ele estende esta convite com palavras cheias de amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esta é a promessa que espera a todo aquele que decidir deixar para trás a escravidão do medo e abraçar a liberdade que só Cristo pode dar. A história das testemunhas de Jeová é um claro lembrete de que nem tudo o que parece espiritual vem realmente de Deus.
As aparências religiosas, as estruturas organizadas e até mesmo o uso constante da Bíblia não garantem sempre que o mensagem ensinado seja fiel à verdade do Evangelho. Em meio a doutrinas manipuladoras e sistemas que escravizam a alma, Cristo continua sendo a resposta que transforma e restaura. O verdadeiro propósito da fé não é submeter-se a uma instituição humana, mas encontrar em Jesus a fonte de vida, paz e liberdade que só Ele pode oferecer. Ao longo da história, muitos tentaram se apresentar como a única voz autorizada para interpretar a vontade de Deus. A manipulação espiritual não é algo novo. Desde os tempos de Jesus, líderes religiosos buscaram impor suas próprias regras, acreditando que, através do controle, conseguiriam garantir a obediência das pessoas. No entanto, a verdadeira fé não se constrói sobre o medo, mas sobre a relação íntima com Deus, que se edifica na confiança e no amor. Em Mateus 22:37, Jesus resumiu a essência do Evangelho com estas palavras: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esta declaração revela que o propósito principal da vida espiritual não é cumprir uma lista de normas humanas, mas aprender a amar a Deus livremente, sem a carga do medo nem as correntes do legalismo. A mensagem de Cristo foi sempre direto quanto à forma como seus seguidores deviam se relacionar com Deus. Em vez de estabelecer uma hierarquia que controlasse as decisões das pessoas, Jesus ensinou que cada crente podia se aproximar diretamente do Pai, sem intermediários humanos que manipulassem a fé. Em João 4:23, ele declarou: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Este ensino mostra que o plano de Deus nunca foi que seus filhos dependessem de uma estrutura religiosa para encontrar a verdade, mas que se aproximassem dele com um coração sincero e disposto a ouvir sua voz. As Testemunhas de Jeová construíram uma organização que promete segurança, mas que na realidade privou seus membros do gozo e da liberdade que Cristo oferece. O constante medo do rejeição, a ansiedade por não serem suficientemente dignos e o sentimento de culpa que muitos carregam são sinais de que a mensagem que lhes foi ensinado está longe de refletir o amor incondicional de Deus. Quando uma pessoa descobre que o amor de Cristo não se baseia no desempenho pessoal, mas na graça imerecida que ele oferece, abre-se uma porta que conduz à verdadeira paz interior. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo afirmou: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é o resultado de confiar em que a obra de Cristo foi suficiente, sem a necessidade de acréscimos humanos que só geram incerteza e temor. O desafio para quem esteve sob o controle de doutrinas manipuladoras não é só compreender a verdade, mas também aprender a viver em liberdade. Sair de um sistema que durante anos moldou a forma de pensar e de crer pode parecer avassalador, mas a graça de Deus é poderosa para restaurar o que foi quebrantado. A fé genuína não se constrói de um dia para o outro, mas passo a passo, Cristo fortalece o coração de quem decide segui-lo. Em Isaías 41:10, Deus dá uma promessa que continua vigente para todos que buscam um novo começo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O amor de Deus é mais forte que qualquer manipulação religiosa e mais poderoso que as mentiras que tentam distorcer a verdade. Jesus não chama seus seguidores a viver em constante temor nem sob o controle de quem impõe regras humanas. Seu chamado é a liberdade que nasce do perdão, da paz e da segurança de saber que Ele está sempre presente, mesmo em meio às lutas internas e aos temores que possam surgir. Em João 10:27-28,
ele afirmou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus continua chamando todos os que se sentem perdidos, rejeitados ou feridos a encontrar nele uma esperança que nunca decepciona. Não importa quantos anos alguém tenha vivido sob o controle de uma organização que impôs medo e culpa. Não importa quantas vezes tenha se sentido indigno do amor de Deus. Jesus continua sendo o mesmo, e seus braços permanecem abertos para receber todo aquele que deseja experimentar o poder restaurador de sua graça. O verdadeiro caminho para Deus não se encontra em normas humanas nem em sistemas que pretendem monopolizar a salvação. Está em uma relação pessoal com Cristo, que deu sua vida para que ninguém tenha que viver sob o peso do temor, nem a incerteza de não saber se fez o suficiente para agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo proclamou: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa é a promessa que Cristo oferece a quem decide deixar para trás as correntes do legalismo e abraçar a liberdade que só Ele pode dar.